Bom, boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir bem. Antes de mais, obrigado por se terem juntado a nós neste meetup, neste primeiro meetup online de Power BI. É um enorme prazer estar aqui e representar a comunidade. Deixem-me só passar o slide, espero que todos estejam a ver bem. Portanto, este é o primeiro meetup online que nós estamos a fazer. Vai ser inteiramente dedicado a isto tudo que estamos a viver e que nos faz estar em casa e que nos faz passar de uma versão presencial para uma versão online, que é precisamente olhar para toda a informação, eu diria quase o excesso de informação que hoje em dia existe à volta do Covid e perceber como é que uma ferramenta analítica como o Power BI pode ser usada com as devidas reservas para extrair insights sobre esses dados. A sessão de hoje vai demorar cerca de 1h30, está a ser transmitida por Teams Live Event. Vocês podem se todos ligar e podem partilhar o link que está aí, o AKMS/Power BI Meetup. Vai ser cerca de 1h30, vai contar com 3 speakers, o Manuel Baza da nós, o Bruno Bastos da Microsoft e eu próprio. E os temas principais para a agenda de hoje vão ser a engenharia de dados, perceber como é que nós podemos usar o Power BI para trabalhar os dados, a maior parte deles nesta altura são datasets públicos, mostrar um pouco o que é que se pode fazer em termos de análise preditiva, sendo que nenhum de nós é um epidemiologista com know-how suficiente para discutir depois as abordagens mais epidemiológicas. O objetivo aqui é perceber como é que uma ferramenta pode efetivamente ser usada para ajudar a fazer análises. E, por último, um exemplo de data visualization, da forma como nós podemos apresentar a informação de forma mais simples e mais legível para quem não tem um background de dados. Portanto, em termos de agenda, eu vou começar por vos dar um quick update de um conjunto de temas relacionados com a comunidade Power BI em Portugal e depois vamos olhar para sessões práticas. O Bruno vai começar com uma componente mais de engenharia de dados, mas não só. O Manuel vai olhar para a análise preditiva e para a análise das redes sociais sobre tudo o que está a ser dito hoje em dia à volta do Covid-19 em Portugal. E depois eu vou terminar com a parte de Data Visualization. Para aqueles que se juntam a nós pela primeira vez, nós somos uma comunidade sem qualquer fim lucrativo, onde o único objetivo é efetivamente a partilha de conhecimento na área de dados, que vai desde a engenharia de dados à modelação, à visualização e depois já a parte mais de AI, de Machine Learning, de Storytelling, tirando partido de uma ferramenta que hoje é líder no mercado e que todos conhecem, que é o Power BI. Nós, tipicamente, antes desta pandemia, juntamos-nos mensalmente às terças-feiras à noite em Lisboa e no Porto e, portanto, vamos tendo diversas sessões, temos cerca de 1 ano e 4 meses de existência e até agora o feedback tem sido muito bom porque a comunidade tem estado muito ativa e tem partilhado muitas das coisas que vocês vão ver hoje aqui e a sessão de hoje é precisamente também para obter alguns desses exemplos que são feitos pela comunidade e que eu vou partilhar ao longo desta sessão. A comunidade, para vocês terem ideia, é liderada por 8 pessoas, 4 pessoas em Lisboa, 4 pessoas no Porto e, portanto, com uma cadência seja em Lisboa, seja no Porto. São estas as pessoas que estão à frente da comunidade, mas o objetivo é trazer a comunidade e, como vocês sabem, partilhar muitos exemplos que são feitos, obter ideias e, no fundo, olhar para o conhecimento e para a partilha de conhecimento como o principal objetivo da comunidade. Portanto, para aqueles que nos veem pela primeira vez, estão aqui as caras que estão por trás da comunidade, do trabalho da organização. Por trás. Outra parte importante também para ter ideia tem a ver com a dimensão da comunidade. Portanto, nós começámos em janeiro de 2019, ultrapassámos hoje os 2.000 membros, o que é um marco histórico para nós, porque nós pensamos que iríamos atingir a curva ou achatar a curva, mas na verdade a curva continua a crescer. Hoje temos um número maior de registros no Meetup e de 386 pessoas e efetivamente isto mostra um pouco a adesão e ele está a passar automaticamente, mostra um pouco a adesão e a importância do tema de Analytics dentro da área de análise de informação e, em particular, do Power BI. E por isso, nesta altura, obrigado a todos os que se juntaram, obrigado a todos os que registaram e que fazem parte desta comunidade. Sem vocês nós não conseguimos trazer isto todos os meses, com experts na matéria, com exemplos da comunidade, com pessoas lá de fora, como vieram em alguns dos meetups, a partilharem conhecimento e a partilharem o que melhor se pode fazer nesta área. Os canais que nós temos são os típicos, portanto, o Meetup, onde vocês recebem todas as notícias, é só registarem-se, é free. Tipicamente também anunciamos alguma informação no LinkedIn, mas é o Meetup que está mais ativo e tudo aquilo que nós fazemos e partilhamos no GitHub e, portanto, nesse repositório que vocês têm aí, onde, quando acabarmos esta sessão,
vamos partilhar esta apresentação com todos os links. Usamos a hashtag Power BI Portugal, para aqueles também que se juntam pela primeira vez. E aquilo que vos pedimos, se vocês estiverem interessados e estiverem a trabalhar nesta área, que se juntam ao nosso grupo do WhatsApp, onde nós também vamos partilhando, e tem aí o URL, onde vamos partilhando mais alguma informação para não vos estarmos a bombardear com e-mails ou com notificações no Meetup ou no LinkedIn. Portanto, esses são os 3 canais de eleição, é através disso que nós comunicamos entre a comunidade, não é entre nós, entre toda a comunidade. A primeira secção, como nós fazemos em todos os meetups, são pequenos updates para muitos de vós que às vezes não têm tempo por questões profissionais de olhar para tudo o que se passa e como vocês sabem, a comunidade do Power BI é bastante ativa e, portanto, o nosso objetivo nesta primeira secção são 10 minutos, 5, 10 minutos, para vos dar alguns updates das coisas mais importantes que saíram no último mês, eu diria. Primeiro que tudo, dar-vos um update sobre o evento que nós tínhamos marcado para 30 de Abril, o Power BI Portugal Day. Portanto, era um evento que nós tínhamos delineado para ser um evento global da comunidade, o primeiro em Portugal. Posso-vos dizer que foi com muita tristeza, mas dadas todas as circunstâncias, que nós cancelámos o evento. Eu tenho aqui alguns dados frescos para vos dar. Nós tínhamos 700 pessoas registadas no evento. O evento estava marcado para 30 de Abril na nova IMS, no auditório da Reitoria. E nós esgotámos completamente a quantidade de pessoas que iríamos ter lá e, portanto, tínhamos já planeado, inclusive, ter 2 auditórios. Nós esperamos que nós possamos repetir isto, se calhar em setembro ou outubro, vamos ver como é que evolui a pandemia. Mas, por um lado, dizer-vos um muito obrigado pela adesão. A adesão foi massiva, em menos de um mês nós obtivemos 700 registros. E, por outro lado, muito obrigado aos sponsors que responderam massivamente e, portanto, o que vocês estão a ver aí, à Microsoft, obviamente, à DevScope, à Closer, à GSTEP, à Expand IT, à BI for All, à Red Glue, à 9IMS nos concedeu espaço, à Singularity, à Rumos, ao Culto de BI, à Visual Seeking e à Armis. E ainda tínhamos mais alguns na calha e, portanto, nós quando cancelámos, ficámos com este número. Este número é o que está público ainda no site, se vocês forem ao site do Power BI Portugal Day. E, portanto, apenas para vos dizer que nós continuamos com esse objetivo de realizar o evento. Logo que tínhamos novidades e tínhamos uma data em concreto, nós partilhamos convosco, mas acima de tudo, muito obrigado pelo registro e pelo interesse que demonstraram neste evento. Em termos de updates, o primeiro update para aqueles que trabalham na área de relatórios mais paginados, Pixel Perfect, aquilo que foi disponibilizado há algum tempo atrás, há algumas semanas atrás, foi um curso online de relatórios paginados e, portanto, é muito interessante, são 24 vídeos a explicar toda a componente desde a visualização, a forma como vocês lidam com os parâmetros, os layouts, o multipágina, a forma como consomem, como entregam relatórios paginados. Muito interessante, é um curso técnico, free, eu já vos mostro a página, mas é bastante interessante. Este é o primeiro update, tem para aí 3 ou 4 semanas. O segundo e muito importante e eu vou passar para o meu browser para vocês verem o que eu vos estou a falar. Portanto, o primeiro curso que eu vos estava a dizer, este curso está aqui, vocês podem ir à página do Power BI e têm aqui todos os vídeos para cada uma das componentes que eu vos estava a falar e, portanto, é muito interessante. Será lançado também um PowerPoint que resume toda a informação que vocês têm aí, mas eu julgo que o mais interessante é mesmo ver estes vídeos todos e vocês poderem escolher o que é mais relevante para o vosso contexto. O outro update era o public preview do Access Read-Write por XMLA. Para aqueles que não sabem, XMLA é XML for Analysis. É um protocolo que nós usamos para conseguir aceder aos modelos, aos datasets, aos scopes feitos em Analysis Services e que qualquer ferramenta, não só o Power BI, mas qualquer ferramenta que suporte esse protocolo aberto pode aceder a esta componente. E, portanto, aquilo que hoje em dia está disponível, nós já tínhamos anunciado a versão de leitura. Hoje em dia, tal como nós tínhamos nos análises e serviços, temos a possibilidade de fazer read-write, o que abre um conjunto de cenários novos. Portanto, aquilo que hoje em dia olhamos, desde a componente de gestão, usando o SQL Management Studio, o SQL Server Profiler para debugging, para tracing, usar os Azure DevOps para tudo o que tenha a ver com source control, ter o SQL Server Data Tools para modelação, ter o DAX Studio, portanto, todas essas ferramentas que suportam o XMLA podem-se ligar e não são apenas ferramentas Microsoft, vocês podem usar o Tabular Editor, podem usar todas as ferramentas que suportam este protocolo para se ligar aos modelos feitos em Power BI. Obviamente, nesta altura implica ter uma licença de Power BI Premium.
Há uma parte importante que eu gostava de destacar, e eu estou a ser rápido, mas não queria deixar de destacar isso. Há um conjunto de componentes, de cenários, devido à possibilidade de escrita, que se abrem e que nesta altura não são suportados no Power BI Desktop, mas são suportados através da APIs. E, portanto, eu hoje em dia posso usar este protocolo para suportar, por exemplo, a tradução, modelos multilinguagem, criar perspectivas, criar grupos de cálculo, poder reutilizar toda essa informação. E, portanto, este é um ponto bastante importante, é um cenário mais avançado, mas quando nós estamos a criar modelos, por exemplo, multilinguagem, quando nós queremos fazer toda a componente de debugging, poder aceder diretamente aos modelos que estão no Power BI Premium. Outra parte importante tem a ver com o anúncio de General Availability dos Query Diagnostics. Para quem não sabe, o que estamos a falar é a possibilidade no Power BI Desktop fazer um tracing do tempo que demora a fazer as queries e toda a componente de transformação de dados no Query Editor, e a mesma coisa no relatório. Para isso, vocês têm que habilitar no Power BI Desktop estas duas opções, e portanto é um ponto muito importante. E depois, a partir daí, vocês podem ativar podem ir a este link, depois nós partilhamos, e o que acontece aqui é que eu consigo gravar tudo o que está a ser feito e conseguir ir ao detalhe da metadata e dos tempos de execução para cada uma destas queries e das próprias transformações de dados, ao nível do Power Query e ao nível dos relatórios também, o tempo que eu estou a fazer a renderização, o tempo que o DAX demora a ser executado para conseguir colocar, para conseguir perceber onde é que eu estou a demorar tempo ou se eu tiver alguma questão de performance. Outra das novidades muito interessantes, obviamente que vocês conhecem, que eu espero que vocês já tenham feito o update, é a nova versão do Power BI Desktop, que saiu em março. Mais uma vez, um conjunto enorme de funcionalidades. Eu vou passar aqui algumas, porque tentei colocá-las num slide e é impossível colocá-las. Recomendo que vocês façam upload. A primeira foi a passagem da experiência de filtragem para a nova experiência de forma obrigatória, não facultativa, e, portanto, com a possibilidade de ter search, de customizar as cores, as fontes, o background do painel de filtros. Ter a possibilidade, esta é muito interessante, de usar botões para navegar e para fazer drill-through. Até agora nós tínhamos que fazer drill-through e escolher diretamente no gráfico o que queríamos fazer ou ter imagens para isso. Já podemos fazer isso nos botões, ter a possibilidade, e a única coisa que eu tenho que fazer nos botões é escolher uma ação, seja num botão, seja numa imagem, ter a ação de navegação, de page navigation, para além dos bookmarks que vocês já conhecem, e poder fazer isso inclusive, como vos estava a dizer, com botões, fazer o drill-through, portanto, selecionar, por exemplo, aqui uma determinada categoria e quando eu clico neste botão, consigo levar o contexto e navegar com uma página com este contexto, e isso é bastante interessante porque eu pode não ser muito visível sem fazer double-click, right-click no rato e poder ter um botão específico para fazer o drill-down que está sempre visível. Portanto, esta é uma novidade, vocês depois podem ver isso. Há algumas coisas mais interessantes, deixem-me ver aqui, são várias, aqui está explicado. Uma das muito interessantes é poder ordenar tabelas com mais do que uma coluna, o que é muito, muito interessante para aqueles que são fãs do Excel, uma das coisas também bastante interessante. Ter dois eixos para os gráficos de linhas, aqui temos o search no filtro, eu espero que vocês estejam a ver sem muito delay. O que é que eu vos queria mostrar mais? Updates à Decomposition Tree, também houve aqui alguns updates em termos de visualização, mas eu quero ir à componente, mais algumas funções de DAX. Houve um novo gráfico de Waterfall, que também foi lançado e que vocês podem ver aqui a capacidade deste gráfico de Waterfall de navegação e de interação e de drill down diretamente no gráfico, portanto muito interessante o que vocês podem fazer com este Waterfall. Uma alteração muito relevante para aqueles que usam mapas com ArcGIS, com a possibilidade de ter suporte enterprise, de ter múltiplas layers, ter uma tabela de conteúdos. Multiple reference layers é talvez das mais importantes de todas para conseguir pôr várias layers em cima do mesmo gráfico, sem vários gráficos, portanto, depois podem consultar essa componente aqui. E aqui está mais uma vez as demos que estão aqui. Foram lançadas duas templates apps, uma muito interessante para a Azure DevOps, da Datamaru, onde eu posso olhar para todo o meu histórico do projeto, ver o número de stories, de bugs, de tarefas, o progresso, tudo isso feito em Power BI, ligado diretamente ao Azure DevOps. A mesma coisa feita para o Teams,
que nesta altura é muito importante para todos nós que estamos a trabalhar remotamente, ter mais uma vez uma template app que se liga à vossa instância de Teams e onde vocês conseguem ver a adoção, a intensidade com que está a ser usada, os utilizadores, as aplicações, por hora do dia. Portanto, um conjunto de informação muito relevante, especialmente para empresas que nesta altura estão a usar bastante o trabalho remoto. Por último, e deixem-me ver se eu não tenho aqui apresentações, está tudo bem, temos nesta altura 200 e tal pessoas no webinar. Depois mais um conjunto de componentes de conectividade que vocês podem ver, vários, e portanto, no final, vocês poderem fazer o download do Power BI Desktop, e este é o download de março. Em abril virão mais coisas, mas aqui há muitas coisas já interessantes. Por último, e antes de avançar, nós lançámos muito recentemente o que é o roadmap de 2020 para o Power BI. Este recomendo-vos mesmo que vocês olhem com muita atenção, se estão a trabalhar no Power BI, porque mostra muito da inovação que a Microsoft está a fazer e da aposta que continua a ser feita no Power BI, seja no Power BI Desktop, seja na versão embedded, seja na versão mobile, seja no serviço. Portanto, tudo aquilo que vocês possam imaginar, aí está um roadmap público bastante detalhado de muitas das funcionalidades que vão ser lançadas. Foi lançado na semana passada, foi um summit virtual de BizApps e de Power Platform, onde há uma componente específica do Power BI bastante interessante que eu vos recomendo que vocês também vejam, sendo que aqui neste site é onde está o detalhe. E, portanto, isto é aquilo que eu vos queria dizer em termos de grandes updates de hoje. Deixem-me voltar ao PowerPoint para ver se eu não me esqueci de nada. Não me esqueci de nada. E, portanto, o que eu ia fazer agora, muito rapidamente, era passar ao nosso primeiro apresentador, ao primeiro speaker, que vocês conhecem bastante bem, que é o Bruno Basto, o arquiteto de dados, e que e aqui vamos mergulhar depois destes updates, efetivamente, no tema principal que nós temos para o webinar de hoje, que é olhar para as múltiplas análises que podem ser feitas, mais uma vez com as devidas reservas que temos que fazer sobre estes dados, e que eu depois no fim vou dar uma nota sobre isso, relacionados com o Covid-19 e do que é que pode ser feito. E, portanto, o Bruno vai olhar um pouco e vai-vos mostrar um pouco do que é que ele fez em termos de engenharia de dados, em termos de análise e até usar capacidades mais avançadas de análise preditiva com R. Bruno, o palco é teu. Viva, não sei se já estou live, parece-me a mim. Já. Não estou a ver. Mas viva, então, boa tarde. Faço minhas as palavras do Manel há bocadinho. Acho que ainda agora estava a ver, estamos por cima de 215 attendees, portanto, é um evento, é o primeiro online e é um evento que neste momento está com uma adesão muito, muito interessante. E obrigado por em conjunto conseguimos chegar ao elemento número 2000 da comunidade. Vamos jantar hoje para festejar, vamos jantar todos juntos. Ora bem, quando falamos um bocadinho das sessões que íamos fazer neste evento, nós falamos um pouco se devíamos fazer cêntrico no Covid, se devíamos ir debater outros temas, se já há tantos dashboards relacionados com o tema, e muitos tão bons que o Manuel e o Manuel a seguir vão passar nas sessões seguintes. Eu vou-me centrar num que eu fiz, não é melhor que os outros nem pior, tem algumas análises que eu gosto de fazer, e vou-me centrar aqui um bocadinho nos problemas que eu tive com a importação de dados e com encontrar aqui algumas lógicas específicas que eu queria achar, como os casos ativos, os casos depois de o caso número X e não apenas do número 10, ou como é que eu posso rapidamente pôr um modelo de R, que encontramos tanto atualmente na net, para resolver, para criar modelação em cima dos diversos cenários que queremos analisar. Como é que eu rapidamente o posso puxar para dentro de Power BI e cruzar com estes dados que já tenho cá dentro, que fui buscar aos mais diversos sítios. Por isso, primeiro, um bom sítio para começar é onde ir buscar dados. É uma das características que tem parecido muita coisa feita também, porque estes dados neste momento são públicos, não públicos em termos de dataset, mas, por exemplo, em Portugal, que eu conheço muita gente tem utilizado e eu tenho utilizado, é este exemplo que aqui está, Data Science for Social Good, Portugal, que tem este site no GitHub,
E no GitHub vocês têm um refrescamento diário, mais ou menos pelas 2 da tarde, 1, 2 da tarde, onde os dados mais recentes que a DGS vai disponibilizando vão sendo aqui colocados todos os dias. Portanto, está organizado por datas e depois tem as diversas características aqui a nível de colunas. Portanto, é um bom repositório. Eu todos os dias às 3 da tarde tenho um processo que refresca os meus Power BIs com os dados que vêm daqui. Isto é cêntrico nos dados de Portugal, mas se eu quiser, por exemplo, dados relativos a todo o planeta, tem aqui o John Hopkins, tem no GitHub também, tem um daily refresh, mais ou menos costuma acontecer antes da 1 da manhã, e que tem 3 CSVs espalhados pelos diversos... Tem aqui, eu posso abrir, portanto, o último foi há 17 horas atrás, o último refrescamento. E este refrescamento, agora tem aqui mais alguns datasets mais dedicados aos Estados Unidos, mas se eu pegar aqui, tem os confirmed, as deaths e os recovered a nível global. Portanto, se eu abrir aqui, eu vou ver aqui o meu dataset e é baseado em colunas, cada data é uma coluna, portanto, não é a forma se calhar mais interessante com que vamos buscar a maior parte das vezes os dados para trabalhar no Power BI, mas também conseguimos resolver isso bem. E depois tenho aqui os países e muitas das vezes tenho também a região de cada uma desta linha que aqui está. Portanto, depois vamos partilhar estas apresentações, eu vou deixar aqui mais alguns links com outros sítios que têm também dados. O primeiro desafio é esse mesmo, eu tenho ali 3 datasets que eu quero juntar, quero ler. Portanto, ler no Power BI é relativamente simples, depois é fazer um pivô e um unpivô e conseguir ter a tabela com a versão final, que é aquela que eu pretendo, que neste caso tenho uma organização por país, data, e depois eu já aqui criei mais colunas, mas essencialmente o que me trazem aqueles 3 datasets são estas 3 colunas que aqui estão. Os óbitos, os casos confirmados e os casos recuperados para cada um dos dias. Entretanto, aqui a nível de Power Query já criei os casos ativos, que essencialmente são os confirmados menos os óbitos menos os recuperados. E depois já tem aqui mais algumas lógicas, como ir buscar o dia -1 e mais algumas lógicas que eu criei logo aqui em nível de Power Query. Portanto, facilmente, para quem se está a iniciar nestes temas, New Source, Web, e se eu passar o endereço que eu encontro aqui na página nesta, portanto, dentro do GitHub, se for aqui a Raw Data, os dados que eu encontrar aqui, eu rapidamente no Power Query tenho este visual que está aqui em cima. Neste caso são 3, que depois foram juntos aqui no Union e depois foram trabalhados para pôr a data no formato correto, para ir buscar o dia -1 e por aí fora. Portanto, esta é a primeira lógica que eu tenho. Onde é que eu quero chegar? Eu tenho um Power BI que é este que está aqui, que tem aqui algumas visões que me agradam. Aliás, não me agrada nada ver isto todos os dias, o termo é mau, mas que são interessantes para análise. Eu gosto de ver esta tendência que está aqui de crescimento dos casos ativos, comparando com os que já existiram. Este sombreado aqui indiferente e realmente aqui um pico que numa China ou numa South Korea já aconteceu e que noutros países vemos aqui um elevado número já de recuperados e também um elevado número de mortos, mas os casos ativos, e é isso que estamos aqui a ver, estão cada vez mais planos. E como é que eu chego a esta lógica dos casos ativos? Os casos ativos não é nada mais nada menos de pegar no que está dentro do meu dataset que fui buscar, e aquilo que eu vos dizia são os confirmados, são menos os recuperados, menos os óbitos. Ainda mais procurar aqui uns deltas e procurar aqui uma diferença entre os confirmados de hoje e de ontem para ver os crescimentos, ou então este bocadinho aqui azul, que é os ativos. Quando eu quero pôr aqui os ativos novos no dia, tenho também que encontrar os ativos menos o tal C delta, que foram os casos novos que apareceram neste dia. Portanto, que há algumas lógicas um bocadinho mais complicadas, o que faz com que, numa primeira derivada, eu queira fazer uma ligação da tabela com ela própria, para fazer uma ligação dos casos do dia com os casos do dia -1. Isso faz muito bem em Power Query e se calhar é o sítio certo para fazer. Qualquer coisa como adicionando uma coluna à tabela onde acrescento um dia à data, e depois, mais à frente, fazendo o join deste novo set com o set anterior e criando as colunas com o dia -1.
Portanto, no final, depois de passar por este add que aqui está e depois de ter aqui o meu join entre este pequeno set que foi criado a partir daqui, que foi um fork neste momento, com outro aqui à frente, eu fico com as colunas do dia -1 e a seguir posso fazer as contas todas que eu quiser fazer. Hoje temos pouco tempo, geralmente isto para uma sessão maior, este assunto é interessante, mas hoje também serve para lançar aqui alguns tópicos engraçados para virmos neste tempo, que temos se calhar mais tempo para ler coisas. É que eu também posso fazer isto em DAX. Eu estava-vos a mostrar como é que faço em Power Query, mas se eu quiser trazer a lógica do dia -1, posso perfeitamente utilizar a função lookup value. Estamos num set pequeno de dados, posso perfeitamente utilizar a função lookup value do DAX, e passar, neste caso, é o país e o dia anterior, e ir buscar para esta nova coluna que estou a criar o valor da coluna anterior. Portanto, eu tenho também essa lógica. Aqui alguns, se eu vier aqui à minha tabela, já aqui do lado do Power BI, e tenho aqui qualquer coisa como aqui. Portanto, esta função o que faz é cria-me aqui uma coluna, que se pode ver aqui, cria-me aqui uma coluna que tem o D-1. Oi. Aqui. Esta. E ela está a fazer um simples lookup. Quando são dados muito pequenos, não é de todo muito mal fazer isto. Mas sempre que eu puder resolver o problema a montante, utilizando o Power Query, será aconselhável. Mas pronto, são sempre dois temas que podemos utilizar para resolver duas formas diferentes para resolver esta situação. O que eu queria mesmo era o dia -1 para depois poder fazer a conta, para ver quais eram os casos novos que apareciam em cada um dos dias, e quando eu tiver aqui uma lógica como esta, onde eu escolho aqui o meu país, vou conseguir ver aqui o que é que vai aparecendo em cada um dos dias como uma componente aqui mais abaixo. Portanto, esta foi uma primeira lógica que deu um bocadinho mais de trabalho e que tentei que eu queria resolver. Uma segunda é que este gráfico que aqui está no meio também não me agrada muito. Este Growth Since Case Number 100, portanto, o que está aqui são as curvas de crescimento em formato linear a partir do caso número 100. O que está aqui a acontecer é que vamos alinhar todas as datas de cada um destes países pelo dia número 100. Essencialmente, isto que aqui está. Portanto, em vez de ter datas, eu quero é criar um gráfico em que tenha os diversos dias, mas neste caso, em vez de serem datas, quero dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, a partir do caso X. Isto é algo que se pode criar pode-se criar perfeitamente numa base de dados, pode-se criar dentro do Power Query, mas se eu criar dentro do Power Query, tipicamente, ou aliás, vou criar para o dia, tal e qual como eu tenho aqui no meu gráfico, para o caso, a partir do caso número 100. E o que eu quero não é isso, o que eu gostava mesmo muito de ter é esta lógica que vocês estão aqui a ver. Tenho aqui um slicer, e agora se eu quiser, seja a partir do caso número 10, clico neste botão. Se eu quiser que seja a partir do caso número 1000, carrego neste botão. Se eu quiser que seja a partir do caso 10.000, clico neste botão. Como é que eu faço isto? Tendo que passar uma dimensão, um eixo do X, que não é uma métrica, é um eixo estático. Portanto, essencialmente, o que eu quero é passar estes números que aqui estão. Então, numa primeira lógica, o que fiz para resolver esta situação foi criar aqui uma tabela adicional que se chama X-Axis, que tem números desde 1 até o número de datas que eu tiver para a frente no meu dataset. Não preciso de ter mais valores, portanto, essencialmente, esta tabela o que tem são estes valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, fácil de criar com o Generate Series. Portanto, está criado aqui para esta lógica. Agora, para eu colocar o ponto certo no sítio certo, a forma de resolver isto é criar aqui uma lógica um bocadinho mais complexa em termos de DAX, uma métrica um bocadinho mais complexa. Portanto, esta métrica está aqui, é esta métrica que vocês estão a ver, é um bocadinho maior, certo? Mas passando aqui para dentro o nome do país, o número de dias que
o número de casos a partir do qual eu quero verificar que é este slicer que estava aqui em cima. E passando depois aqui uma outra variável, que é o dia em que estou, em cada uma deste alinhamento, eu consigo fazer os filtros suficientes aqui dentro para chegar ao valor em cada um destes casos. Eu, por acaso, tenho aqui o exemplo que fui criando para resolver essa situação. Peço desculpa. Eu estou aqui no DAX Studio e se eu for ver a tabela que neste momento estou ligado àquele Power BI, e se for ver aqui, cá está a minha tabela, e primeiro nesta lógica que aqui está, eu estou aqui a passar um valor fixo, ou seja, para a partir de 10 casos, esta variável ainda não me interessa aqui, até posso tirá-la daqui para fora, eu quero saber qual é a data em que este país atingiu os 10 casos. Portanto, é esta query que aqui está. É o dia 6/3. Se eu quiser pôr os 100 casos, mudo aqui um bocadinho a data e já passou para dia 13/3. O que é que está aqui a acontecer? É o calculate do mínimo da data dentro dessa mesma tabela, filtrando para o país em questão e para os confirm sejam maiores que o número de casos que está a ser passado aqui nesta variável. Já tenho a data. A data é este valor que está aqui, mean date number cases. Acrescentando um bocadinho mais de complexidade. Pegando agora nesta data, acrescentando os números de dias que eu quero adicionar, portanto, para me posicionar no sítio certo do eixo do X. E então depois calculo o valor que eu quero, que é filtrando, e vai-me dar a nova data, a data em questão na tabela, e então vou filtrar para aquela data e buscar o número de casos para aquele dia. Portanto, e cá está, neste caso é o X, e para o número de casos, peço desculpa, número de casos 10, acima de 10, para adicionando 10 dias, eu nesse dia vou ter 331 casos. Tenho descoberto a função ali daquele lado. Agora é muito, muito mais fácil escrevê-la aqui, é só ir buscar cada um dos valores selecionados ao eixo do X, se houver um. Ao eixo dos Y não existe, mas neste caso vou buscar aqui o número de casos a partir do qual eu quero criar, o país que estiver selecionado, a coluna país, e depois montar exatamente aquela função que estava ali na outra lógica de DAX, e mesmo sendo algo com milhões de linhas, se calhar não seria mais conveniente a fazer, com um set que não é assim tão grande quanto este, a coisa funciona de uma forma bastante ágil. Como estão a ver, se eu quiser aqui rapidamente comparar este país com este país, com este país, e onde é que anda Portugal, este país e ainda, por exemplo, este, ok? A partir dos 10.000, como vemos, estamos aqui com uma curva bastante interessante, agradável, vá lá, melhor que as outras na perspectiva nossa. E cá está. E eu facilmente mudo a partir do dia 100, dia 1000, ou do dia que eu quiser, até podia criar aqui um slicer. A outra lógica que eu queria acrescentar aqui, também acrescentei, foi se, como vocês estão a ver, isto aqui é uma lógica linear, se eu quiser passar para um algoritmo específico, ou um algoritmo de base natural, base 10, ter aqui uma segunda coluna que rapidamente também muda esta lógica como aqui está. Portanto, isto faz de uma forma bastante fácil também. Criei uma tabela adicional que é o, deixem-me lá ver, log scale, que tem estes valores, linear, log 10 e log e, que é esta tabela mesmo aqui a nível de DAX. E agora tenho uma segunda função, que é em função do que estiver escolhido aqui, a fórmula que eu estava a utilizar para construir aqui este gráfico vai ser ligeiramente modificada, ou seja, quando eu tiver o logaritmo 10 ou o logaritmo de base natural escolhido, como aqui está, se tiver um daqueles valores escolhidos, se não tiver, fica com o valor linear, como está aqui e como está aqui. Caso tenha um log 10 ou log número natural, então ponho aqui um log para me resolver a situação e assim muito rapidamente eu consigo criar aqui algum dinamismo que eu penso que é interessante para este tipo de gráficos. Pelo menos era o que eu queria quando construí o primeiro gráfico da primeira página. Depois quis fazer este e esta foi a forma que eu achei para fazer este. Portanto, duas questões resolvidas. A forma para ir buscar estes valores, a forma para variar entre cada um dos valores que está selecionado na outra tabela.
Tendo ainda um bocadinho mais de tempo ainda para vos mostrar aqui mais uma coisa. Como é que eu posso trazer, por exemplo, um algoritmo, um método que eu tenha, um bocado de código que eu tenha feito em R e trazê-lo para aqui uma simulação por dentro do Power BI. Eu tenho aqui no RStudio e está aqui também o site com lógica que está aqui por trás deste código. É um modelo onde eu passo o número de população, o número de casos já ativos, o número de casos recuperados, depois a explicação de cada uma destas subvariáveis, como o act rate, que essencialmente número de dados de transmissão, like shaking hands, e indo variando cada um destes números. Eu fui brincando aqui primeiro no RStudio, e se eu executar este bocado de código, espero que apareça ali qualquer coisa, cá está, e se eu for variando cada um destes valores que aqui estão, vou ter um novo traço, um novo mapa. Eu neste momento pus um vírus mais agressivo. Ainda vou crescer mais antes de começar a crescer, que era o caso anterior. Portanto, tudo isto é mais ou menos configurável. A ideia é o quê? A ideia é que naquele Power BI eu já tenho a população, tenho o número de casos ativos atuais, o número de casos recuperados, e se quiser também, tal como eu criei um bocadinho aquele slicer para o log e para o linear, eu também posso criar e para o número de casos a partir do qual eu queria ver aquela métrica, também posso criar lógicas idênticas para cada um destes valores que aqui estão. Portanto, é essencialmente isso que eu tenho aqui na minha página do R, onde tenho o número de passos que eu quero que sejam calculados para cada simulação. Tenho aqui o act rate, foi aquilo que eu vos mostrei há bocadinho, e depois tenho aqui a escolha dos países. E quando eu escolher, por exemplo, Portugal, o gráfico que me vai aparecer aqui, deixem-me lá primeiro escolher Portugal, o gráfico que me vai aparecer aqui do lado direito é mesmo referente a Portugal, utilizando aquele código, utilizando aquele modelo. Deixem-me lá baixar aqui o valor para 0.65, este é um valor parecido com o famoso R que temos ouvido, e com 0.65 já tenho aqui um valor diferente, uma simulação diferente, pronto. E agora é brincar com R. Tendo a riqueza então dos valores com uma população que eu já recolhi para este Power BI. Tenho aqui alguns gráficos que faço o número de casos e número de óbitos por 100 mil habitantes. Já o tinha aqui, portanto foi fácil passá-lo para dentro do código do R. Para passá-lo aqui para dentro basta-me chegar aqui aos campos deste visual que aqui está e arrastar cada uma das métricas que eu quero passar, as métricas normais do meu modelo, e depois, a nível do R, foi copiar o código que estava a mostrar no RStudio e mudar cada uma daquelas variáveis, como por exemplo a população, em vez de ser uma coisa qualquer, como está aqui no RStudio, que tinha posto este valor, estou mesmo a receber a população que está aqui nesta segunda variável e que é passada à medida que eu vou carregando em cada um destes casos que aqui estão. Portanto, estão a ver aqui, com todas aquelas variáveis que estão, o número máximo de casos aqui previstos eram 15.100 com este act rate de 0,65. Se eu for aqui para uma Alemanha, o número já vai variar e cá está, portanto, 95 mil. Depois aí variando cada um dos outros valores ou mudando aqui para ter um número de steps maiores para poder ter mais visibilidade das diversas coisas que quero ver. Mais uma vez, isto são tabelas que foram criadas especificamente, como eu vos mostrei há bocado a outra, para este caso aqui do R. Por isso, são aqui vários casos que temos que tipicamente se querem acrescentar a estes dashboards e estes reportes de Power BI. Eu queria vos dizer aqui mais duas coisas. A primeira é que eu vos mostrei-vos isto sempre com Power Query, com uma lógica bastante de Power BI. A realidade é que, como no dia-a-dia eu trabalho com outro tipo de data services para além do Power BI, a lógica que eu tenho não é esta que vos mostrei a funcionar no dia-a-dia. A lógica que eu tenho é esta. Tenho aqui dois repositórios de GitHub que foi que vos mostrei. Tenho um Data Factory, que está aqui, que puxa não só os dados todos os dias para dentro de um Data Lake Storage, como puxa para dentro de um SQL Server. E mesmo aquela lógica de fazer o pivô e o pivô das datas para linhas, eu prefiro-as fazer dentro de um Databricks, onde já tenho o código feito. Está aqui a minha Data Factory que está a fazer isto, puxar cada um daqueles
repositórios online, puxá-los para dentro, aliás, puxá-los para um Data Lake Storage e depois o Databricks a colocá-los dentro de uma base de dados e correr um SQL, um procedure de SQL. Portanto, no Databricks eu já tinha que ver, até porque eu importar dentro do serviço de Power BI a partir do Web Sources, penso não é, neste momento, tenho que verificar, não sei se é possível ou se não, mas neste caso, os dados que vocês estão aqui a ver, estão no Power BI Desktop e a maior parte dos casos que vocês viram nestes gráficos, as minhas outras tabelas, o meu raw data, não é aquela tabela que eu estava a mostrar, é uma tabela que eu estou a ler dentro de um SQL Server que está a ser refrescado daquela forma, portanto, por serviços da Azure. Por último, e que já gastei os meus 20 minutos há bastante tempo, não sei, para mim se calhar é das coisas mais importantes que fazia a intenção começarmos a olhar agora, é que realmente eu faço todo este dashboard que tem gráficos com comparações, tem as evoluções com as bolinhas a crescer aliás, este por acaso, exato, este é das bolinhas, tem mapas sem bolinhas que eu não aprecio muito, tem este gráfico, já vamos ver outros exemplos, mas neste momento estamos todos concentrados no Covid, nós temos todos os dias temos uma conferência de imprensa com os novos números de Covid, e estes dados, como eu já mostrei, são públicos e consigo utilizá-los. Falta pouca informação e eu corro muito para começar a encontrar informação desta e que seja recorrentemente publicada e partilhada para as comunidades e para todas as pessoas que gostam de dados poderem trabalhar. Eu, neste dashboard, não tenho nada português ligado, não tenho nenhum dataset que me consiga ligar e ver, por exemplo, o número de crescimento da economia ou de crescimento. Mas tenho este, que é de uma fonte que está no PowerPoint, está lá partilhado qual é a origem, e que estou a refrescar diariamente, mas eles semanalmente vão atualizando aqui o número de unemployment claims, jobless claims nos Estados Unidos, e é brutal, portanto, eu tive a ver os dados desde 1967, mas esse eu não consegui importar porque estavam em PDF, estes sim estão ligados a uma API ou um CSV, já não tenho a certeza, mas tenho aqui os dados todos com a evolução e pronto, cá está, dia 7 de março, dia 14 de março, estava na linha com o que estava há muitos anos e nas últimas semanas é aquilo que as notícias já estão a dizer, mas pronto, mais do que este evento se chamar Covid, este que é o despertar, é começarmos a ter dashboards e começarmos a ligar-nos e termos fontes com este tipo de dados, tal como o site que eu mostrei no início sobre o Covid-PT, que todos os dias quem o está a gerir, quem está a fazer, vai ao boletim da DGS e à mão, parece-me que é assim, já trocamos a comunidade, já trocamos um outro mail com eles, mas ainda não perguntei isso, mas parece-me que copiam mesmo os dados para dentro do CSV, ou qualquer coisa muito parecida com essa, faz-nos falta ter dados sobre a economia e sobre outras coisas, portanto esse é o desafio. Por isso, a lógica foi mostrar-vos um bocadinho as diversas componentes que não têm tanto a ver com o Covid, mas são lógicas de código que vocês podem rapidamente aplicar a cada uma das coisas que tenham no dia-a-dia, mas também podem aplicar estes casos. Ok? Nós vamos ficar por aqui e vamos ter, todos nós vamos ficar por aqui depois de cada uma das sessões a responder ao Q&A, se vocês estiverem interessados, e acho que também há um espaço final para alguma interação. E agora vou passar a palavra ao Manuel também para fazer a sessão seguinte. Até já. Obrigado, Bruno. Manuel, queres tu avançar? Sim. Antes de mais, boa tarde a toda a gente e muito obrigado por este convite. Foi sempre bom participar em todos os meetups presenciais e neste, agora, infelizmente, devido à situação atual, temos que o fazer via online, mas temos muitas pessoas a assistir, o que é excelentes notícias. Só para me apresentar rapidamente, o meu nome é Manuel Banza, trabalho atualmente na NOS, no Departamento de Qualidade, Monitorização e Análise. Nos últimos anos tenho vindo a trabalhar na área de análise de dados e no início deste ano concluí uma pós-graduação em Data Science na Nova, que me permitiu reforçar aqui os conhecimentos em Power BI e também em Python. Eu vou partilhar aqui um dashboard que foi desenvolvido dentro do âmbito do Tech for Covid-19, que caso não saibam, só aqui partilhar. Caso não saibam, é um movimento que surgiu online
por algumas startups portuguesas e tem vindo a crescer muito nos últimos dias, sendo que atualmente creio que já ultrapassa os 7.000 voluntários. Portanto, qualquer pessoa é bem-vinda aqui. Existem muitos projetos interessantes. E aquilo que pretendemos era, dentro do canal de Data and BI, estávamos todos a falar e o que achámos interessante era tentar arranjar uma forma simples e concreta de provar o impacto que uma quarentena pode ter em Portugal. Então começámos a trabalhar em alguns dados em Power BI e em Python, e depois surgiu a ideia então de eu pegar nos dados e criar um dashboard com toda a informação que existe neste momento. A minha fonte para os dados de Portugal é também o GitHub de Data Science for Social Good Portugal, que desde já agradeço o excelente trabalho que eles têm feito, de todos os dias estarem a atualizar esta informação. E passando aqui à apresentação do documento, nós temos aqui os separadores, temos um overview geral de como está a situação hoje, ou seja, isto são dados da hora de almoço, são dados recentes, e temos logo aqui os confirmados, suspeitos, mortos e recuperados. Depois temos uma trendline, temos 4 trendlines para mostrar a evolução ao longo do tempo, seja dos suspeitos, seja dos que está em vigilância, ou mesmo os suspeitos que deram negativo, e aqui temos a evolução dos confirmados versus o dia anterior. Isto é algo que temos visto que nos últimos dias tem vindo a abrandar, o que é muito significativo e certamente devido ao esforço de todos os portugueses de estarem em casa. Aqui no lado esquerdo temos os separadores que levam a outro tipo de análise. Eu vou passar muito rápido, porque tanto como o Bruno disse e o Manuel, existem muitos dashboards. Nas últimas semanas temos visto dezenas de dashboards e já estão familiarizados com todo este tipo de informação. Passando aqui ao demográfico. Temos a informação de faixas etárias, de género, a evolução por região e também a evolução e os sintomas que as pessoas têm vindo a sentir mais em Portugal. Só uma nota, estes sintomas não é representativo da população toda que está infectada. Isto é o que a Direção-Geral de Saúde consegue ter acesso e publica, portanto acaba por ser mais uma amostra. Aqui em baixo decidi comparar os óbitos por faixa etária com Espanha. Estes dados podem ser acedidos, eu depois vou mostrar as fontes de todos os documentos, mas estão na página do Departamento de Saúde, do Ministério de Saúde espanhol. E aqui em baixo fui buscar os dados do INEC, o mais recente que temos é de 2018, sobre a população e criar um rácio dos infectados. Portanto, aqui como temos conhecimento, o Norte é a população que mais afetada está a ser neste momento com o vírus e 2% da população do Norte está neste momento afetada com ela. Depois, se quisermos ver dados por concelho, temos essa informação. Estes dados ainda não estão no Data Science for Social Good. Sou eu que os tiro do PDF que sai diariamente. A Direção-Geral de Saúde apenas partilha a informação de concelhos que tenham mais de 3 confirmados, por uma razão de anonimato. Portanto, nós temos aqui que Lisboa e Porto são os concelhos com mais casos, mas se eu quiser fazer um zoom aqui à Zona Norte, vejo que o grande foco é aqui no Porto, Gondomar e Vila Nova de Gaia. Eu tenho um fecheiro Excel que tem as coordenadas de cada concelho, depois faz um match e vai espelhar aqui toda a informação. Depois, aqui no site do Worldometers, que é um site que muitos de nós temos utilizado para acompanhar, está sempre a ser atualizado todos os dias. O que eu fiz foi muito simples, é fazer uma nova source diretamente ao site do Worldometers e depois aquilo aparece logo, o Power BI dá logo umas previsões de tabelas de dados que nós queremos e só temos de fazer alguma modulação de dados e estamos prontos para fazer visualização. Tal como o Bruno, eu também tinha este gráfico aqui, que tem os casos ativos recuperados e o total de óbitos. E temos aqui as taxas de mortalidade. Isto tudo é filtrável, portanto, se eu quiser ver, por exemplo, o caso da Alemanha, basta selecionar aqui e vemos que a Alemanha tem sido um exemplo bastante positivo no que toca à taxa de mortalidade, que tem uma taxa de apenas 1,89 e já conta com 61.000 casos. Só uma nota, aqui no top de países com mais novos casos é relativo a hoje. No entanto, existem os dados dos Estados Unidos são normalmente carregados ao fim da tarde. Portanto, eu atualizo este dashboard por volta da hora do almoço e depois ao final do dia para também ter os dados dos Estados Unidos. Passando aqui para a quarentena.
foi o objetivo inicial deste dashboard quando estávamos no canal do Tech for Covid-19 do Data NBI, foi conseguir facilmente demonstrar o impacto que uma quarentena pode ter no combate a um vírus como este e para sensibilizar os portugueses a ficar em casa. Portanto, nós vemos aqui uma evolução do número de dias a azul em que os países já estão em quarentena, tanto Portugal, Espanha e Itália, mas o que é curioso ver aqui é que tanto Itália, Espanha e até Portugal, mas já vou falar de Portugal a seguir, mas focando aqui em Itália e Espanha, vemos que a partir do 12º dia e até aos 15 dias é quando nós começamos a ver realmente o impacto que esta quarentena pode ter no combate a este vírus. O mesmo se passa para Portugal. Nós não temos um dia oficial que Portugal entrou em quarentena obrigatória. Eu considerei aqui o dia 14 de março como o dia que Portugal entrou em quarentena voluntária, pois muitas empresas já tinham os funcionários a trabalhar em casa e foi, creio que, 2-3 dias antes de ser decretado o estado de emergência nacional pelo Presidente da República. Em baixo também temos aqui a linha de evolução dos suspeitos em vez dos confirmados, o que também vemos que aqui ao final de 2 semanas começa a descer e estamos, tanto nos confirmados como nos suspeitos, nos 5% de crescimento, o que é bastante bom, e ontem também recebemos as boas notícias que isto pode estar a passar, portanto, que o pico pode já ter acontecido e por isso é preciso continuar com estas medidas de quarentena para voltarmos o mais rapidamente possível às nossas vidas. Depois tenho aqui 4 modelos preditivos. Estes não fui eu que os desenvolvi, mas foi o Hugo Barreto e o Simão Sá, que são 2 pessoas que também têm estado bastante ativas no Tech for Covid-19, não só no canal Data NBI, mas noutros projetos bastante interessantes. E o que eles aqui fizeram foi 3 modelos, um que é o Gradient Boosting, um usando a regressão logística, que o Simão também utilizou, e depois utilizando a regressão com uma função GoPerts. Ou seja, estes modelos foram desenvolvidos com os dados que estão disponíveis pela Direção-Geral de Saúde e outros também foram desenvolvidos com os dados que estão no Johns Hopkins, que o Bruno há pouco mostrou. São modelos que, apesar de não estarem longe do que se tem vindo a notar, necessitam mais atributos e conhecimentos de infecciologia para os tornar mais preciosos. Nenhum de nós tem conhecimentos nesta área e, portanto, temos sempre muita cautela quando mostramos estes modelos. Posso dizer que foram todos feitos em Python e as bibliotecas que utilizaram foi o SciPy, o Scikit-learn e o Simão usou o LMFit. Os atributos acabam por ser os casos confirmados, os casos suspeitos e as datas que aconteceu. Achávamos que era interessante também ter aqui o que se tem falado, que o Bruno há pouco creio que também estava a falar, que é o R0, que permite ver o que é o valor médio de contágios causados por cada pessoa e isso, quando se está em quarentena, esse valor vai baixar e vai ter um impacto maior aqui no modelo. Por último, achei curioso fazer aqui uma análise de Text Analytics. Esta análise, ou seja, a fonte destes dados é a API do público, que é pública, qualquer pessoa pode utilizar e acho que é interessante não só agora para este caso do Covid-19, mas para qualquer outro tema e até vou mostrar o quão simples é. Basta percorrermos um script em Python, por exemplo, eu se for aqui ao Power Query e for aqui, a única coisa que eu teria que fazer era no New Source selecionar aqui o more, escrever Python, tem a possibilidade do Python script e depois meto este código. Este código é bastante simples, só precisa das bibliotecas requests e do pandas. Nós aqui criamos listas dos campos que queremos, ou seja, vocês quando vão à API do público, depois posso passar o link, têm todos os campos que é possível obter. Eu obti só estes porque achei que eram os mais importantes aqui para a análise, para não amassar muito a análise. Mas é possível ir buscar, por exemplo, quantas partilhas houve no Facebook, quem foi o autor do artigo e outras que também estão lá. Depois eu aqui com o request vou à API do público, aqui está, pesquiso pela palavra coronavírus. Como eu quero ir buscar todas as páginas que existem, eu vou correr isto aqui para ir buscar, substituir esta parte aqui por os vários números de páginas que existem. Depois converto isto tudo para colunas e vou converter no final para um dataset, para um data frame, como estivéssemos a trabalhar no Jupyter Notebook. Eu inicialmente fiz no Jupyter Notebook
para treinar os dados e depois carreguei aqui para ainda fazer também algum tipo de modificações e modelação de dados para facilitar depois aqui a visualização. Correndo aqui rápido, nós vemos que temos dados desde 21 de janeiro até hoje, isto foi corrida à hora do almoço, temos 3.400 artigos sobre este tema, o que é bastante, sendo que a maioria são notícias mesmo e 625 são artigos de opinião. As horas que há mais as horas que há mais artigos a serem publicados é de manhã, às 6 da manhã e ao final do dia. Aqui temos uma linha que acompanha os últimos 30 dias e dá-nos também a possibilidade de ver qual é que foi o dia que houve mais comentários, que houve mais artigos a serem publicados sobre este tema. Eu reparei aqui que era o dia 27 e por curiosidade fui analisar e isto está à volta, não sei se é no dia ou no dia antes, em que existia aquela troca de palavras entre o António Costa e o Ministro das Finanças holandês. Como vamos ver abaixo, isso também foi dos temas mais comentados. Aqui temos uma word cloud, que já retirei aqui as top words, e permite-nos ver quais é que são as palavras que são mais utilizadas nos artigos. E há aqui algumas que são óbvias, como o coronavírus, como casos, saúde, governo, pandemia. Temos também os artigos por dia da semana. Terça e quarta-feira até agora foram os dias que mais artigos foram publicados. E depois é curioso ver aqui o top 5 de artigos com mais partilhas. Nós estamos a falar de um tema bastante negativo. No entanto, o artigo que mais partilhado, foi partilhado é precisamente uma boa notícia. Vemos aqui que é menos 1 milhão de toneladas de CO2 por dia foram partilhadas. Já aqui no top 5 de artigos com mais comentários, vemos que o tema mais debatido acaba por ser, ou mais comentado, acaba por ser todas as notícias que estão relacionadas precisamente com a troca de palavras entre o António Costa e o Ministro das Finanças holandês. De seguida, o interessante aqui fazer era uma análise de sentimentos. Eu ainda fiz isto em Jupyter Notebook, utilizando a biblioteca do NLTK. No entanto, a grande maior parte era neutras e achei que não seria interessante trazer para aqui. No entanto, acho que era muito bom tentar fazer uma análise de sentimentos com o Cognitive Service da Microsoft e tentar perceber não só o público, mas trazer outros jornais. Creio que, não sei se é o Jornal de Notícias ou o Observador, também tem uma API pública. E de seguida também trazer de redes sociais. Eu ainda tentei e consegui do Twitter. Podem utilizar a biblioteca do Twitter Scrapper ou Get All Tweets 3, que são as duas mais conhecidas, e num espaço de 4 linhas de código conseguem trazer logo todos os tweets relacionados com uma palavra ou com um hashtag. Para terminar, deixo aqui as fontes. Portanto, temos os dados do Data Science for Social Good, basta clicar aqui. O site da Direção-Geral de Saúde, os dados que foram utilizados tanto para o modelo como para os dados mundiais, que é o do John Hopkins e o Worldometers. O site vai parar à plataforma de exportação de dados do INE e aqui deixo também os meus contactos e também o do Simão e do Barreto, que podem também a qualquer momento responder, e tem também aqui o link e espero que possam dar também mais sugestões e participar no movimento no canal da DataNBI e podemos desenvolver ainda mais este dashboard. Muito obrigado, Manel. Espetacular. Deixa-me então passar então para a parte final, mas antes de mais, deixa-me só partilhar o meu ecrã. Ok. Bom, antes de mais, uma palavra de agradecimento pela partilha. Eu, na verdade, descobri o teu trabalho no Tech for Covid e, portanto, parabéns à iniciativa, parabéns à Data Science Data Science for Good por criar estes datasets que nós estamos aqui a apresentar. E por isso é um excelente trabalho. Mais uma vez, eu recordo que nenhum de nós é especialista na parte médica, portanto é preciso ter muito cuidado e muitas restrições quando trabalharem com estes dados, mas na verdade muitos destes dados, nem que seja para fazer uma análise comparativa, estão à disposição de todos nós. Antes de avançar para a minha sessão, só dar-vos nota, portanto tem estado a haver perguntas no chat sobre
sobre a partilha. Nós vamos colocar estes slides todos, os slides que eu apresentei e que fui diretamente ao browser, todos eles têm um link para vocês depois verem. Tanto o Bruno como eu, como o Manuel, depois vamos partilhar inclusive os links para os dashboards que forem públicos, ok? E eu ia terminar com a parte mais de visualização. Portanto, aquilo mas antes de passar à parte da visualização, há aqui algo que eu quero passar como nota importante e que discuti um bocadinho e tenho olhado para vários exemplos, como vocês devem imaginar, de relatórios feitos em Power BI e não só, mas a razão que está por trás e o objetivo final, que é entender melhor este fenómeno, é muito mais importante. E este artigo que saiu é muito interessante porque tece algumas considerações antes de nós resolvermos fazer mais um dashboard ou mais uma análise. Obviamente que todas elas acrescentam valor, mas há aqui 10 regras, na verdade, onde há algumas que são muito importantes vocês terem em conta. Não é por termos os dados acessíveis, não é por os dados estarem à distância de 2 ou 3 cliques que nós temos o conhecimento todo para fazer isso. Então é preciso ter muita prudência em olhar para os números, não é só fazer download e começar logo a trabalhar com os dados, sem perceber o que é que lá está. Apesar dos dados parecerem muito simples, há muita coisa que está por trás e que convém entender. Muitos deles, dos dados, vêm agregados e não é da melhor forma que estão agregados. Há muitas variáveis que estão dependentes da componente específica de cada país, e esse é um ponto muito importante. Na área da visualização, há algo muito importante que tem a ver com as visualizações, com as cores, com os termos técnicos que devem ser usados. A Organização Mundial de Saúde publicou uma página com algumas considerações sobre isso. Há também aqui uma parte no ponto 6 e no ponto 7 que é bastante importante, que muitas das vezes nós estamos a olhar para modelos, como o Bruno apresentou e o Manuel apresentou, modelos mais de Data Science, modelos mais de Machine Learning, que muitas das vezes são difíceis de ver dentro do Power BI, portanto são feitos por Data Scientists que programaram em R e em Python, e alguns deles até são estáticos, são artigos, e portanto também ter alguma cautela e referenciar sempre as fontes e tentar encontrar as fontes mais credíveis. O centro de John Hopkins, o Data Science for Good, a DGS, o Worldmeter, são alguns dos mais conhecidos, mas convém referenciar bem essas fontes, porque quem está a olhar para os dados pode não ter o mesmo insight e o mesmo contexto que vocês têm. E por último, considerar uma componente humana na análise dos dados. Mais uma vez, eu quis colocar este artigo aqui e acho que vocês devem ler, especialmente se estão a pensar publicar mais um dashboard sobre Covid-19. Eu não publiquei o meu está interno, mas vou partilhar com vocês também o que fiz, e acho que vocês têm que perceber, por um lado, se isso acrescenta muito mais valor àquilo que hoje em dia está a ser feito. Se acrescentar, ótimo. Se trouxer conhecimento, se trouxer aquilo que nós fizemos aqui um pouco, que é perceber como é que nós podemos tirar partido das ferramentas, excelente. Mas tenham estes pontos em consideração que eu acho que são muito relevantes. Eu vou partilhar, por último, aquilo que eu fiz, e tem mais, como vos digo, é mais na componente de visualização, mas os dados são exatamente os mesmos. Portanto, eu criei um dashboard com uma visualização primeiro mundial. O que vocês estão a ver aqui é uma visualização mundial. O dataset, mais uma vez, é o dataset do John Hopkins, está aqui referenciado logo na primeira página, inclusive com um link, com uma data de refrescamento, para perceber quando é que os dados são refrescados, ou naquele dataset do GitHub são refrescados ao final do dia, e, portanto, eu estou sempre a olhar com um dia de delay. Estes dados têm aqui um conjunto de métricas e tratamento, algumas delas já foram calculadas, mas algumas que são relevantes referir a taxa de crescimento, a taxa de mortalidade. Por exemplo, a taxa de mortalidade é algo que levanta muita polémica pelo tempo, desde o momento em que somos infectados até que essa infecção leva à morte. A taxa de recuperação, portanto, os novos casos a cada dia. E aquilo que aqui está feito, por um lado, e eu publiquei isto, vou-vos mostrar isto diretamente na app, e tenho uma Power BI app a correr com esta informação, e portanto o que vocês estão a ver aqui é primeiro uma análise que vos dá, obviamente vocês depois podem filtrar, eu não coloquei os filtros aqui, porque eu quero olhar para os grandes números, que são mais de 1 milhão, e depois posso filtrar aquilo que eu quiser ver com mais detalhe. Portanto, eu aqui consigo, por um lado, olhar para os casos que estão de recuperações, os casos confirmados e a taxa de crescimento. Depois tenho uma visão do estado atual, à data de hoje, mas já com uma evolução temporal pequena, e mais uma vez são as métricas que o Bruno e o Manuel apresentaram, um bocadinho onde eu posso ver a quantidade de
de casos confirmados, de novos casos. Reparem aqui no caso dos Estados Unidos, e as mortes, o número de mortes, e obviamente em cada um deles eu posso chegar e clicar e ver como é que estas curvas estão a ser afetadas, e muitas das vezes não olhar só para os valores absolutos, mas olhar também para o rácio de mortalidade, o rácio de recuperação, e perceberem em alguns destes países como é que isso está a ocorrer. E, portanto, por exemplo, se eu chegar aqui à China, vocês vão ver que já entramos naquela zona plana da curva, vemos aqui um delay entre a recuperação e depois há um conjunto de artigos científicos, mais uma vez, que explicam a correlação entre as mortes e o número de infectados e o delay que há associado a isso. Portanto, aqui pode-nos trazer alguns desses insights. Há uma parte muito importante que o Bruno mostrou e que tinha este gráfico também, a possibilidade, eu aqui coloquei uma tabela que nos permite olhar para todos os valores e ordenar todos estes valores em termos de taxas de crescimento, em termos de número de mortes, e mais do que isso, poder escolher aqui alguns países, como eu vou escolher agora, Itália, França, Alemanha, China e, por exemplo, Portugal, e ver como é que esta evolução está a ser feita, e aqui está desde o dia 22 de janeiro, conseguir perceber, este gráfico permite-nos olhar para a taxa de crescimento, que vai de 0 a 100%, ou seja, 100% quer dizer que eu vou duplicar, e depois tem uma escala logarítmica com o número de casos, e a dimensão da bola é o número de mortes. E, portanto, vocês veem que a China, obviamente, começou muito, muito antes, estamos ainda a 15 de fevereiro, e isto vai passando esta informação, e só em março, a partir de 8, 9 de março, da primeira semana de março, é que eu vejo começar aqui os países. E, obviamente, estas transições que vocês estão a ver é porque há diferenças de um dia para o outro. Portanto, a taxa de crescimento que é calculada pelo número de casos versus o número de casos do dia anterior leva a estas variações. Mas reparem que à medida que a Itália está, no fundo o que nós gostaríamos é que voltássemos para uma taxa de crescimento de 0%, onde está a China. O número de confirmados não vai baixar, porque é um número acumulado, mas temos aqui ainda Portugal com alguma taxa de crescimento, que anda à volta dos 5, 6%, mas também já a convergir para aqui. Obviamente, vocês depois podem olhar para os vários países e quando temos todos os países aqui, conseguimos ver. Outra parte mais relevante, que eu acho que é bem mais interessante, foi aquela curva que o Bruno apresentou e que, no fundo, mostra a evolução do número de casos confirmados após atingir os 100 casos. Portanto, mais representativo, não começar no 1, 2, 3, mas começar a partir de 100 casos e olhar aqui para alguns países, e vocês podem ver aqui como é que está Portugal, a curva de Portugal. Por um lado, aqui é o número de confirmados após atingir 100 casos, portanto, passou um dia depois de atingirmos 100 casos, 2 dias, 3 dias, e reparem a curva da China e reparem esta curva dos Estados Unidos, que continuam a crescer e brutalmente, com um declive brutal. Aqui vocês têm exatamente, não a curva dos 100 casos, mas um valor absoluto apenas com uma escala logarítmica, e aquilo que nós queremos efetivamente é achatar esta curva e, portanto, pô-la horizontal. Depois uma visão, mas eu esta vou passar porque o Bruno apresentou, e eu acho que é muito importante depois olhar para os vários países, uma evolução geográfica, onde vocês podem olhar e ver como é que isto está a ser distribuído ao longo do mundo, e mais do que olhar para uma visão geográfica, ver como é que isto evoluiu desde o início. Portanto, vocês têm a possibilidade hoje em dia de fazer isso com os visuais da ESRI, mas não só. E depois uma visão não só de mundial, mas uma visão de Portugal. E aqui o que vocês estão a ver é uma visão dos casos de Portugal. Os dados são os dados do Data Science for Social Good, aquele CSV que o Bruno mostrou, e aqui, como os dados já são mais granulares, nós já conseguimos ter mais algum tipo de análise, e essas análises vão desde as pirâmides etárias que vocês já viram nos relatórios da DGS, onde nós conseguimos ver, neste caso, o número de confirmados à data de hoje. E reparem que eu tenho aqui todas as métricas, aqui são bastante mais métricas quando nós olhamos para os dados de Portugal, em termos de suspeitos, em termos de número de confirmados, em termos de casos novos, em termos de taxa de crescimento, internados em cuidados intensivos, o número de mortes, a taxa de mortalidade e os recuperados. Estes gráficos já existem, portanto, mais uma vez, são dados que vocês têm no GitHub, mas mostram um pouco aqui a taxa de mortalidade. Falta aqui cruzar, por exemplo, com a demografia, com a densidade populacional, e o Bruno já tem alguns desses dados, mas poderia trazer aqui mais informação. Também olhar um bocadinho para as zonas geográficas do país, para as regiões, e ver como é que elas estão a crescer, e como vocês veem, o norte claramente está a crescer mais que os restantes.
olhar para os sintomas e perceber como é que os sintomas também estão a aumentar ou a diminuir e qual deles é que estão a aumentar ou a diminuir. Portanto, é uma visão já com algumas dimensões de análise mais particulares e depois uma dimensão geográfica. E eu aqui, como aquele CSV ainda não tenho os dados por conselho, o que eu gostaria de ter aqui não era a componente por regiões, mas ter aqui a componente por concelhos com 3 perspectivas. Uma perspectiva de casos confirmados, de casos recuperados e de óbitos, que poderia ser aqui. Em termos de relatórios, só para vos mostrar aqui 2 ou 3 coisas relevantes. Em termos deste, que é o dashboard global, em termos de transformações de dados, há aqui 2 ou 3 coisas. Os valores que vocês vão buscar ao John Hopkins já trazem os valores acumulados e, portanto, eu calculei a maior parte das coisas em DAX, os valores, no fundo, a taxa de crescimento. Eu fui buscar os dias anteriores, precisamente, olhar para os valores confirmados, e aqui estamos a falar de uma métrica, não é uma coluna calculada, em que a única coisa que eu fiz foi calcular a soma para um dia atrás. E, portanto, andei um dia atrás, fui buscar a última data para aquele país ou para aquela dimensão que eu tivesse selecionado, e esta métrica fica automaticamente calculada. A growth rate, a mesma coisa, sendo que aqui há um ponto muito importante que vocês têm que ter em atenção, que são os extremos, os limites, e, portanto, quando aquilo estou a dividir por 0, que valor é que eu vou calcular? Eu coloquei 0. Quando eu vou, depois daqui tenho mais um conjunto de métricas. Calculei um dataset só para a componente dos confirmados, mas queria-vos mostrar só mais 2 ou 3 coisas, e deixem-me entrar aqui na parte de transformação de dados, só para vos mostrar os datasets. Portanto, em termos de datasets, vocês podem ver no visualizador das dependências das queries aquilo que eu estou a fazer. Portanto, eu fui buscar ao GitHub, fui buscar as mortes, fui buscar os valores de recuperados e fui buscar os valores de confirmados. E, portanto, são 3 CSVs diferentes que eu tenho que trazer e depois faço o merge diretamente aqui nos cases worldwide. E a mesma coisa aqui para os casos com mais de 100, os dias a partir com mais de 100 casos. Portanto, esta é uma parte muito importante e que vocês têm que trabalhar os dados. E reparem a quantidade de transformações que estão aqui, todas elas e com merge das mortes e dos recuperados, para no final do dia eu conseguir ter todos estes valores percentuais, valores absolutos, com taxas que eu posso colocar diretamente nos relatórios. Nos cases worldwide, eu fiz diferente do Bruno, não fiz fiz algo primeiro em Power Query, depois fiz uma parte em DAX e consistiu basicamente pegar, e vou-vos só mostrar pegar nos dados todos de confirmados e ordená-los por data. E, portanto, o que vocês estão a ver aqui é o número de confirmados por país e por data. E tenho aqui uma coluna a dizer se é maior que 100 ou não. Se eles tiverem mais de 100 casos, aparece um aqui. Portanto, vocês vão ver que eu tenho 0 a 1. Eu vou filtrar para ficar só com os dias em que eu tenho mais de 100 casos. E a seguir aquilo que eu vou fazer é que eu vou remover esta coluna e vou fazer um pivô ao país e vou colocar o país em colunas com o número de confirmados. E, portanto, o que fica, e eu poderia fazer isto para os confirmados ou para qualquer outra coluna, eu fico com uma data e por cada país eu consigo ver quando é que ele começou a ter valores, mais de 100. Reparem que o primeiro foi 110. Portanto, eu tenho aqui para cada país o número de confirmados com mais de 100 casos, a data onde isso aconteceu. A seguir vou ordenar por data esta tabela, vou adicionar um índice, só para conseguir ter uma referência, reordenar as colunas e, portanto, eu fico com este índice e com as colunas. E reparem, quando eu fizer o unpivot, voltar a pôr novamente as colunas em linhas, é isso que eu vou fazer com o unpivot, eu vou ter já aqui os países todos e os casos com o índice, e quando eu ordeno por data, reparem que para cada país ele já está ordenado. Não está ordenado a começar em 1, o que eu faço depois no DAX é perceber qual é o valor maior e subtraí-lo. E, portanto, eu transformo isto de 1 até 10. É o que eu faço e aqui a mesma coisa. E, portanto, no final do dia, quando eu tenho estes casos, aquilo que eu vou fazer dentro do dashboard, se vocês forem ver o número de confirmados, aquilo que eu tenho é uma coluna calculada que faz tão simples quanto isto. Vai olhar para os casos e tira o mínimo, que é 91, aos 100 que eu coloquei, e faz um cálculo, para que eu no final consiga ter uma tabela, como é que vocês estão a ver aqui, nos casos mais que 100. Interessante era, por exemplo, poder ter isto também para os óbitos.
onde eu consigo ver aqui os dias e, portanto, eu posso chegar aqui e ordenar por país, e quando eu ordeno por país, Sort Ascending, vocês vão ver que já está ordenado, e agora poderia ver aqui que começa em 0, 1, 2, 3 até 10. E, portanto, cada um destes países tem este dia, que é precisamente o que eu vou usar depois neste gráfico que vocês estão a ver aqui. Se ele chegar lá, é precisamente o que eu estou a ver neste gráfico. Portanto, mas isto é, mais uma vez, é um pouco de tratamento de dados e de engenharia de dados para vocês conseguirem chegar a uma curva destas, como aquela que está aqui. Este é um exemplo que eu vos queria mostrar e agora aqui vos dar mais 3 ou 4 exemplos públicos e que vocês podem explorar. O primeiro que eu vos queria mostrar é a galeria do próprio site do Power BI e aqui vocês têm algumas dezenas de relatórios, alguns deles particulares, para Taiwan, para a Itália, para a Espanha. Portanto, se vocês estão a trabalhar e estão a produzir algo mais detalhado, têm aqui alguns exemplos e crescem todos os dias, como vocês estão a ver aqui, é uma galeria só para isto. Nesta altura tenho mais de 20 relatórios e, portanto, muito interessante o que vocês podem ver aqui e tirar algumas ideias. Aquilo que eu acho que é mais relevante e que falta aqui, que eu acho que o Bruno falou um pouco sobre isso, é conseguirmos ter dados económicos, dados sociais, cruzar esta informação, que é muita informação de evolução do Covid-19, e cruzar isto com outros aspectos da economia e da sociedade. O Turismo de Portugal já fez isso, já tem, se vocês forem ao portal do Travel BI, onde eles têm vários indicadores, tem uma zona específica só para o Covid-19, tem uma área de estatísticas e já existe um relatório, para além de um conjunto de estudos, existe um relatório em particular que vocês podem ver e, portanto, obviamente, que uma das áreas mais afetadas é o turismo, como todos sabemos, e aqui ele já tem um conjunto de indicadores de reservas e bastante recentes, portanto, estamos a falar de indicadores bastante recentes, como vocês estão a ver aqui, este é só sobre reservas de voos efetuados em agências de viagens, e vocês podem depois ver estes que são mais interessantes, onde eu consigo ver essa variação de reservas e onde obviamente consigo ver um decréscimo provocado pela pandemia. Portanto, era muito interessante trazer esta informação e correlacioná-la e, no fundo, quase ter vários indicadores económicos que lá fora já existem publicados pela BCG, pela London Business School, existem várias entidades que estão a partilhar algumas destas, mas muitos deles diferentes e não um repositório de informação comum. Outro também bastante interessante que eu vos queria deixar, e para final, foi um site que a Data Science e a Closer e a nós produziram, com alguns fatores de risco, deixem-me fazer refresh, e que na prática isto é um site que procura trazer um bocadinho mais de análise preditiva, porque já tem aqui alguns dados de mobilidade, portanto aquilo que vocês vão ver neste site são zonas de risco de contágio e correlacionar isso com os dados de mobilidade e correlacionar isso também com a própria evolução do contágio. Vocês podem estar aqui e não só ver as zonas de risco, obviamente isto é um heatmap, mas à medida que vocês entram numa determinada região, começa a ser muito mais interessante como é que vocês olham para isto e como é que isto conjuga, inclusive, com os hospitais, com os centros onde há mais pessoas infectadas. Aqui olhar para os casos confirmados e esse risco de contágio já ao nível do Conselho, com essas duas métricas. E depois aqui não só dar uma visão de Portugal, mas dar uma visão com uma análise mundial, esta assim feita em Power BI e que traz dados mundiais. E eu participei nisto. Aliás, vocês veem algumas semelhanças daquilo que eu vos mostrei antes, onde nós estamos a olhar aqui para informação mundial e onde eu consigo, obviamente, tirar partido de uma análise mais detalhada, não tanto geográfica, como vocês estão a ver ali, mas onde eu consigo olhar e olhar para as curvas tal e qual como vocês viram nos outros dashboards. E, portanto, isto é mais um dos exemplos onde vocês têm informação geográfica e onde seria muito relevante se nós conseguíssemos efetivamente ter dados sempre atualizados e calcular o índice de risco, tendo em conta várias variáveis, não só aquelas que nós temos hoje em dia, que são bastante numéricas, mas ter variáveis demográficas, ter variáveis com todos os componentes que estão à volta geograficamente de nós e conseguir perceber isso. Se eu tenho determinadas empresas a operar naquela zona e que continuam a trabalhar, se eu tenho pessoas a deslocarem-se, se calhar eu tenho um maior risco de contágio naquelas zonas, ou se há um lar ali, ou se há muita mobilidade de uma vila para outra vila, conseguir ter essa informação, e esse é o objetivo. Vocês depois podem olhar um bocadinho mais para o detalhe do que é que foi feito aqui e das pessoas envolvidas, e foram várias, para conseguir colocar toda esta informação, e também é mais um exemplo de Power BI.
E eu, para terminar, e antes de passarmos às perguntas, e já estamos a 5 minutos do fim, acho que realmente é importante, apesar de existir toda esta informação que nós aqui partilhamos, acho que é muito importante ter isto em conta e perceber o valor acrescentado e perceber muito bem a credibilidade das fontes, dos dados que vocês estão a usar antes de produzir qualquer coisa que seja pública e que, na verdade, vai causar mais alarmismo do que propriamente ajudar a entender o fenómeno e ajudar a mudar comportamentos, que seria o ideal. E, portanto, eu julgo que eu ia pedir a todos para abrirem o microfone. Temos aqui um conjunto de perguntas. Eu pedia-vos que vocês fossem à parte de perguntas e respostas e colocassem as vossas perguntas e respostas. Eu tenho aqui algumas. Bruno, Manuel, estão todos online? Sim, sim. Eu vou parar de partilhar o meu ecrã, só para irmos aqui. E aquilo que algumas perguntas para vocês, eu se calhar começo pelo Bruno. Bruno, tens aqui algumas perguntas importantes. Primeiro, porque é que usar o Power Query para criar a tabela e não o DAX? Segundo... Manel, parte das perguntas já estão respondidas e tem lá a resposta. E as duas que aconteceram mais do que uma ou da outra vez, e essa eu gostava de responder, era já a forma global, é que Power Query OM, porque fazer de um lado Power Query OM não, Power Query M ou DAX, porque fazer de um lado ou do outro, tipicamente, e eu pus aí um link no site de alguém que eu respeito muito que fala sobre estes temas, tipicamente, se eu conseguir despachar a coisa dentro de Power Query, não vou pesar depois no meio das outras coisas todas que o modelo tem que estar a fazer em runtime. Mas tudo isto tem sempre que ser verificado caso a caso. Por isso é que eu mostrei os dois casos do lookup e do não lookup. Portanto, eu não usava o lookup de forma alguma, trabalhava sempre de uma forma mais montante com aquele tipo de dados. Por isso, eu pus aí um link com um bom receituário de ir para um lado ou para o outro. Ok, já estou a ver que já respondeste aqui a várias perguntas. É bom de ver. A outra pergunta que aí estava, que eu vi 2 ou 3 vezes, tem a ver com R. Não. Tem a ver com o R, tem a ver com executares o R, o script, se é na tua máquina. Sim, eu já respondi também, sim, o R, se tiver instalado da Microsoft e se for esse que está nas variáveis de ambiente, é esse que ele utiliza. Eu posso mudar isso no próprio Power BI Desktop, posso reapontar o que é que ele está a utilizar a cada um dos momentos. O R pode ser utilizado de uma de duas formas, ou nas visualizações, o R e o Python, ou nas visualizações, como eu fiz, ou então nos scripts de importação, onde aí ele corre o script quando eu faço um refresh dos dados, cada vez que faço um refresh dos dados. O que eu vos mostrei foi no Visual, o que é engraçado, e era isso que eu pretendia. Eu não tenho muitos reportes com aquele tipo de visualização, mas fiquei bastante agradado, apesar do dataset não ser grande. Era bastante rápido na resposta que tinha relativamente ao tempo que eu carregava no país e o tempo que eu processava todo o modelo por trás. Também não era muito grande, mas era bastante interessante. Também agradeci a dica, uma dica para utilizar switches em vez de ifs lá no meio das funções. Aquelas funções foram feitas muito rapidamente hoje de manhã. Por isso tem lá, se calhar não tem lá todas as boas práticas, mas a ideia era mesmo mostrar-vos que podem passar daquele gráfico que o Manuel mostrou há um bocadinho, excelente, que faz a partir dos 100 casos, de criar uma coisa ainda mais dinâmica, também facilmente, com ifs ou switches lá dentro, depois não interessa. O que interessa é que é fácil de passar aquilo para, olha, agora em vez de ser a partir dos 100 casos, quer a partir dos 1000 ou a partir dos 10. E a curva muda automaticamente. Ok, tens aqui outra pergunta, como é que podes fazer uma união em Power Query? Queres-te responder? Tens em Power Query. Olha, podes fazer nos dois, em DAX fazes com Union. Eu utilizava isso antigamente muito para fazer particionamento quando não havia particionamento. Tinham umas tabelas antigas já carregadas em Power Query e depois no DAX fazia o Union só com a última partição, só riscando a última partição, digamos assim. Mas no Power Query é fazer um append. Ok, lá no User Interface, no botão no canto superior direito, é um dos botões mais pequenos que está lá no canto superior direito, nas transformações, se bem me lembro. Ok, e em código, acho que o comando se chama em M, chama-se append. Ok. Append. Temos aqui mais uma pergunta que eu vou publicar também, que o Manuel já respondeu, do Gé Ramalho, sobre a possibilidade de ter as datas nos gráficos, que eu também acho que é interessante, mais storytelling. Exato. Tu também já tens algumas dessas notícias. Há uma pergunta aqui do Brian, muito, muito interessante. Sabem se existe plano e revisão para podermos usar o R nos data flows?
Eu não sei, temos que ver aquele roadmap, aquele release plan para saber se isso já é possível ou não. Só vendo. Não sei. Também não sei. Depois, o que é aqui mais relevante? Bom, há aqui muitas perguntas. A maior parte delas já estão respondidas. Há aqui uma pergunta também já de várias pessoas sobre a publicação desta informação e sobre se o webinar vai ficar gravado. O webinar já está gravado, portanto vocês têm um link quando se registaram, tem um link no Meeting Request com a possibilidade de olhar, e se nós formos ver esse link depois conseguimos inclusive publicá-lo. Portanto, está gravado e é possível vê-lo e nós vamos fornecer essa informação. Outra parte importante, os PowerPoints e os scripts, a apresentação que eu mostrei e a do Bruno e o que for possível do Manel, porque o Manel também tem o dashboard publicado, nós vamos pôr no GitHub. O objetivo efetivamente é partilhar esta informação. Uma coisa que eu também queria pedir à comunidade, àqueles que ainda estiverem ligados, eu recordo que tivemos quase 300 pessoas ligadas, a maior parte do tempo, o que é ótimo, portanto não foi só para fazer zapping. Era pedir-vos ideias sobre quando é que nós devemos repetir estes webinars, porque os meetups nós estávamos a fazê-los mensalmente, em Lisboa e no Porto, e se estivermos em quarentena mais 2 ou 3 semanas, ou até final de abril, digam-nos se faz sentido nós fazermos ainda alguma coisa em abril, dê-nos o vosso feedback para podermos organizar isso. Agora não é Lisboa e Porto, é online, portanto acaba por ser mais fácil. Mais alguma coisa Manel, que vocês querem? Desculpa, estou aqui a ver uma pergunta que pergunta quais as vantagens de usar o Python para consumo de APIs versus o Power Query Web Connector. Eu se calhar posso aqui responder o porquê de eu ter utilizado o Python. Primeiro, acho que aqui a grande razão foi por eu não saber quantas páginas existiam na API do público com notícias do público. Caso eu soubesse que eram, por exemplo, 5 páginas, eu teria usado o Power Query, que é bastante mais rápido. Não sabendo, pareceu-me melhor, pelo menos do meu conhecimento, fazer em Python, que é num código com 5 linhas que eu mostrei ali. É muito mais fácil para ir buscar todas as páginas que têm essa informação sobre notícias do coronavírus. Uhum. Há aqui uma pergunta bastante interessante também do Pedro Figueiredo, que eu publiquei, que é a possibilidade de usarmos informação dos censos, informação que existe no Power Data por conselho, sem dúvida alguma, era aquilo que eu referia. Podermos ter essas várias dimensões de análise, acho que podem trazer mais valor e sair de uma vertente muito epidemiológica para uma vertente muito mais económica e social. E aquilo que nós devemos nos focar agora não é tanto a caracterizar o fenómeno, é perceber como é que nós podemos regressar, como é que nós podemos recuperar e retomar. E, portanto, acho que deixo esse desafio também a todos que estão a trabalhar nesta área, de partilharem o que é que estão a fazer e especialmente a olhar para estes indicadores mais económicos, que eu acho que vão ser muito importantes para todos nós até retomarmos. Sem ser nenhuma resposta, eu mostrei-vos aqueles do desemprego nos Estados Unidos, mesmo no final. É difícil encontrar dados. Tu estás a falar da Power Data, é o que é o melhor que existe, não tem muita informação, o melhor que existe é para o que temos em Portugal. Faz falta termos algo mais up-to-date, mais grande, com um grão mais fino, chegando muitas vezes ao dia e chegando muitas vezes à freguesia e fazia muita falta ter essa informação. Portanto, eu não estou a dar nenhuma solução, estou a queixar-me em público, porque acho que é o que nós todos sentimos, é falta dessa informação temos agora esta para o Covid, porque é o que é, não é? Temos uma conferência todos os dias a falar sobre isto. Somos para a economia, não temos nada disso e se calhar vai ser um problema igualmente enorme, não é? Exato. Ok, já temos aqui uma sugestão do Meetup para maio. Estava a ler mais. Meetups. Ok. Bom, nós já estamos 4 minutos atrasados. Vamos tentar manter o mais pontuais possíveis. Eu vou dar por terminado. Não sei que vocês tenham mais algum feedback. Eu queria agradecer-vos a todos, ao Bruno e ao Manel por se terem juntado a nós hoje e por terem partilhado, e à comunidade que teve. Eu estive a olhar para os números e nós tivemos até há uns poucos minutos atrás 250 e tal pessoas ligadas, o que mostra bastante. Conseguimos exceder aquilo que temos presencialmente. Apesar de não ter todas as vantagens, esta é uma delas, é conseguir ser mais fácil e termos mais pessoas
juntas de nós. Portanto, obrigado a todos, espero que tenha sido interessante. Nós vamos partilhar toda esta informação no GitHub, vamos também partilhar no LinkedIn, portanto estejam atentos, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros e com saúde, são os nossos desejos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.